Graça e paz, queridos, bom dia. Alegria estar com vocês aqui nesse dia, nessa manhã. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 20 ao 24. Pastor Anselmo completou 30 anos de casado, eu e minha esposa, ontem, 22 anos. E nós nunca brigamos, irmãos, na frente dos irmãos. Que bênção. Glórias a Deus. Eu sinto a presença de Deus nessa manhã. Deus já falou comigo. E Ele vai falar com você também. Atos 27, do 20 ao 24. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena, ou seja, uma grande tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já que muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém, amém e amém. Poderíamos dizer nessa manhã que um tema, a vontade soberana de Deus, sempre é realizada. A vontade soberana de Deus sempre é realizada. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus não pode ser gorado, eliminado, substituído. Deus não é aquele que diz para Jesus: e agora com esse problema? O problema do pecado, de Adão, de Eva. Esse problema me pegou de calça curta, por essa eu não esperava. Deus tem todo o controle, todo o domínio, Ele sabe o que faz. Ele tem resposta para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. O que acontece no capítulo 27, 28, Atos dos Apóstolos 27 e 28, são as partes mais dramáticas do livro de Atos dos Apóstolos. Os capítulos 27 e 28 são uma espécie de diário de bordo do que aconteceu aqui. Os dados náuticos geográficos, as quantidades, a quantidade dos dias, os portos particulares que eles pararam, os ventos contrários, tudo isso, uma pessoa estaria escrevendo isso. E essa testemunha ocular é Lucas. Lucas que dá todo esse relatório. E aí, por que Lucas dispensa 2 capítulos para descrever uma viagem, uma tempestade e um naufrágio? Seria para mostrar a coragem de Paulo numa situação difícil? Mostrar que Paulo tem toda a autoridade e competência para controlar uma situação? Não. É porque é da vontade de Deus que Paulo vá testemunhar e testificar do Senhor Jesus em Roma.
Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo 11. Jesus falando para o apóstolo Paulo, Atos 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também de mim em Roma. Então, é da vontade de Deus que Paulo vá até Roma. Ele testemunhou em Jerusalém, agora ele está indo para Roma, porque é a vontade de Deus. E se tem uma coisa que Deus não passa, é vontade. Porque a vontade de Deus, ela é realizada, executada, ela é cumprida para a glória e louvor do seu nome. Deus está aqui nessa manhã, foi Ele que te trouxe aqui. Você não veio aqui por acaso, pela coincidência, pela sorte. É o Espírito Santo que te conduziu aqui nesta manhã. Talvez o inimigo até tentou, planejou algo para que você não viesse aqui. Mas a glória de Deus, o Espírito Santo, trabalhou no seu coração e você chegou aqui. Eu não sei como você chegou, mas eu tenho noção como você vai sair daqui. Você vai sair cheio do Espírito Santo. Você vai sair com uma orientação de Deus. Você vai sair com uma direção de Deus. Você vai sair daqui fortalecido para a glória de Deus. Essas 3 palavras, o pastor Anselmo, ele gravou um vídeo agora falando desse culto pela manhã. E ele colocou 3 palavras. Talvez seria até o tema dessa mensagem. Que o tema é a vontade soberana de Deus, sempre é realizada. Mas o pastor Anselmo, ele falou 3 palavras dirigidas pelo Espírito Santo. Deus vai te dar orientação, direção e fortalecimento. Se você não percebeu, há uma concordância aqui nessa manhã, com o louvor inicial, com os avisos do pastor Milton, com a direção e agora com a mensagem, há um casamento, há uma concordância, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dirigindo esse culto nessa manhã. É o Espírito Santo que vai dirigir a sua vida, se ele não ainda está dirigindo. Eu não sei como tem sido o mês de setembro para você, mas ainda não acabou o mês de setembro. É o Senhor Jesus que escreve a última página. É o Senhor Jesus que escreve uma nova história. Eu preguei numa igreja, quando terminou o culto, uma irmã me procurou na saída do culto, e ela disse: irmão, você foi usado nesse dia para a minha vida. Falei: é mesmo, irmã? Ela falou: foi. Eu fui ao médico, e o médico usou poucas palavras, dirigindo-se a mim. Ele pegou o meu exame, olhou e disse: olha, primeiro, você vai para a cadeira de rodas. Segundo, você vai vegetar. Terceiro, você vai morrer. Pode levantar e ir embora. Desse jeito, desse jeito. Cadeira de roda, vegetar e morrer. Sabe qual que foi a palavra naquela noite? A última palavra não é a do médico, é a de Deus. Deus tem a última palavra. Deus tem uma palavra de direção, de orientação e de fortalecimento para você. Louvado é o nome do Senhor. Os pontos mais dramáticos dessa mensagem, 27 e 28 daria um grande filme, viu? Não daria um filme que nem Noé. Se você não assistiu, não perca tempo. Porque aquilo ali não era para ser chamado de Noé, era para se chamar de Maué, porque era um Noé mau, nada a ver com as escrituras bíblicas. Mas os capítulos 27 e 28, Lucas está narrando uma tempestade. Se você pegar e ler esse texto, capítulo 27, que são 44 versículos, você vai ver que só fala de vento contrário, vento contrário, vento contrário. Só tem um versículo que fala de um vento favorável. E ele não foi lá essas coisas não, porque ele só durou um versículo. Então, Paulo, agora ele está indo para Roma. Quem está indo com ele? Está indo Júlio, o centurião. A Bíblia nos fala de 4 centuriões. O centurião de Cafarnaum, Mateus 8. A Bíblia fala do centurião da crucificação, que é Mateus 27. O centurião Cornélio, Atos 10.
que era o centurião da corte italiana, e aqui no capítulo 27, fala-nos do centurião Júlio, da corte augusta. Então, nesse navio está Paulo, Lucas, Aristarco, o centurião. Um centurião era a autoridade máxima no navio. Um centurião andava com cerca de 80 soldados, e ali também estavam os presos, que seriam entretenimento nos jogos de Roma. Paulo está como um dos presos indo para Roma. E eles estão caminhando de Cesareia a Sidom, 130 quilômetros, um dia de viagem. Quando eles param em um certo porto, Júlio, o centurião, trata Paulo humanamente. Paulo desce, vai lá, vê a sua gastrite, o seu enjoo, vai lá cuidar dos irmãos, resolve o que você tem que resolver. Júlio não tratou Paulo como um carrasco. Olha, escuta aqui, é o seguinte, hein? Se você tentar fugir, nós vamos decapitar você aqui mesmo. Eu vou colocar uma escolta atrás de você e nós vamos eliminar você aqui. Não tenta dar uma de espertinho, tá bom? Mas ele não fez isso. A Bíblia diz no versículo de número 3, capítulo 27, que o centurião tratou Paulo humanamente. Tratou Paulo como um amigo, como um erudito, como um cavalheiro, como um homem que tinha conhecimento e influência nas coisas do céu. Quando Paulo faz isso, ele vai e ele volta. Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Crente não tem nada de tramóia, crente não tem nada de trambique, crente não tem nada de coisa enrolada, fala que vai e não vai, fica como tratante. Pode ser que você não está gostando da palavra, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do capeta. Então Paulo vai, Paulo volta à sua prisão, que era o seu navio. Eles caminham um pouco mais, eles vão até Mirra, que é lá na Cilícia, e aí o centurião, ele acha um navio que vai para Alexandria. E aí ele faz toda essa tripulação, junto com os que estavam, entrar nesse navio. Tripulação total. Quantos que estavam nesse navio? O versículo de número 37, do capítulo 27, diz a tripulação total, 276 pessoas, ok? 276 pessoas. Um cargueiro que estava transportando trigo para Roma, um navio de 55 metros de comprimento, 13 de largura e 12 de profundidade. Um navio grande, 276 pessoas. E eles seguem viagem para Roma. É da vontade de Deus que Paulo vá para Roma. Se é da vontade de Deus, Paulo, ele vai chegar. Mas Deus não falou para Paulo o que ele ia passar. Nós estamos caminhando na presença do Senhor, temos luta. O símbolo do evangelho não é uma escada. Esse negócio de vir para Jesus que você vai subir na vida, não é isso não. O símbolo do evangelho é cruz, é renúncia, é negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Você nega o mundo, mas você ganha o céu que está preparado para a glória de Deus. E nós não estamos no começo, nós não estamos no meio, nós estamos caminhando para o fim. Tem gente que fica perdendo tempo, e é vídeo da política, e vídeo da direita, e vídeo da esquerda, e perde um tempo, e fica nervoso, e deixa de comer, deixa de dormir, e fica vendo, você viu isso, você viu aquilo? Quem está no controle não é direita, não é esquerda, é Jesus de Nazaré que está no controle de todas as coisas. E aí, Paulo agora está nesse navio, nesse novo navio, nesse cargueiro, e eles estão navegando um pouco mais. O que acontece? Lucas faz menção, no versículo de número 9, do dia do jejum.
o dia do jejum era um dia impróprio, uma data imprópria para navegação. Eles não poderiam navegar naquela época. Era praticamente impossível chegar em Roma, porque eles estariam passando por um cemitério de naufrágios, e não poderia navegar naquela época, mas era um navio comercial. Opa, tem trigo aqui, a gente tem que chegar lá de qualquer maneira. E aí no versículo de número 10, Paulo vai e ele diz para toda a tripulação, juntamente com Júlio, o dono do navio e o piloto. E aí Paulo no versículo 10, ele diz assim: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Na soma das papeletas, deu 3-1, mas nem sempre a maioria está com a razão. Muitas vezes padecemos porque não olhamos as placas de sinalização da vida. Temos que aprender a obedecer. Temos que aprender a nos humilhar diante do Senhor. Talvez estamos enxergando aqui, Deus está olhando lá na frente. Por que que Deus não me deu? Por que que Deus não confirmou? Por que que Deus não falou? Porque estamos olhando aqui, Deus está olhando lá na frente. Até quando Deus diz não para nós, nós estamos no lucro, porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Se você não recebeu, dá glória a Deus. Se a resposta não chegou, dá glória a Deus. Se o Senhor ainda não te respondeu aquilo que tanto você está esperando, glorifique o nome dEle, porque Ele sabe o que é melhor, porque a vontade soberana de Deus sempre é realizada. Paulo chega e ele admoesta, ele dá uma bronca, ele dá uma orientação. E aí Júlio olha para o piloto, olha para o dono do navio, e aí? Não, vamos caminhar, vamos, levanta. E aí a Bíblia diz, no versículo 13, que aí apareceu soprando sul brandamente. Eles estavam parados num porto que chamava Bons Portos. O lugar era lindo, o lugar era coisa de primeira, era um porto maravilhoso, mas eles acharam que aquele porto não era cômodo para invernar. Não, o porto é lindo, é bom, mas aqui não é o nosso lugar. Matthew Henry disse, é melhor ficar seguro em um porto incômodo do que ficar perdido em um mar tempestuoso. Sossega, é a palavra de Deus, sossega, porque o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Não fique afoito, como diz o nordestino, avexado, acalma o teu coração. Porque Deus ouviu a tua voz, Deus ouviu a tua oração. A tua oração tem valor no céu, a tua oração tem importância no céu. No meio de tantas correrias, Deus tem o prazer de parar para ouvir a nossa oração. Mesmo que Ele já saiba, antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir, mas Ele quer ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso, Senhor, eu não posso, Senhor, eu preciso disso. O Senhor está ouvindo. E aí eles pegaram e foram mais adiante. Vamos lá. Esse Paulo entende de escritura, mas de dados náuticos geográficos, do mar, de pescaria, ele não entende nada. Vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar a nossa navegação. E aí levantaram as velas, começaram a seguir, e logo em seguida, a Bíblia diz, no versículo 13, soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Olha só, um vento favorável. Vamos? Estamos nessa, vamos embora. Só que esse vento favorável, vento do sul. E aí a Bíblia diz no versículo de número 14, que deu um pé de vento. Você já ouviu falar esse negócio de pé? Pé de alface,
pé de moleque. Lá em casa, quando eu era criança, tinha um tal de pé de orelha. Eu vou te dar um pé de orelha. Fica fazendo arte que eu vou te dar um pé de orelha. Os novos nem sabem o que é isso, mas os antigos, muita gente aqui já recebeu pé de orelha. Eu recebi um só, mas foi o suficiente. E aí, aqui a Bíblia está falando um pé de vento. O pé de vento era um tufão, um ciclone. Irmãos, aquele sol, o sul soprando brandamente, de repente virou o tempo. E aí a Bíblia diz no versículo 14 que deu um pé de vento, um euroaquilão. É o grego e latim, são duas palavras. Euroaquilão, que quer dizer vento do nordeste. Eles precisavam do sul, veio um vento do nordeste. Na geografia bíblica, a Bíblia está falando que eles perderam o controle do navio. Na geografia bíblica diz que eles saíram 36 quilômetros da rota. Eles perderam a direção. Eles não tinham mais o controle do barco. Eles não tinham mais o controle do navio. O vento fez eles rodar. Rodou para cá, rodou para lá. Eles começam a entrar em um desespero, porque não pararam para ver as placas de sinalização. Eles começam a padecer porque não pararam para ouvir um conselho de um homem de Deus. A nossa orientação não está em um signo. Tem gente que ainda pensa que crente é orientado por um signo. Eu sou de Capricórnio. Eu sou de Gêmeos. Eu sou de Áries. Eu vou ver o que está dizendo o meu signo. Está falando que hoje eu não posso usar lilás. Eu tenho que sair de branco e tenho que dar o meu primeiro passo, tem que ser o pé direito na frente. Você não é guiado por signo, nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é a nossa orientação, a palavra de Deus é que nos orienta, que nos dirige e que nos fortalece. Glórias ao nome do Senhor. De repente esse vento começa a afligir cada vez mais. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, no versículo de número 17, capítulo 27, 17, a Bíblia diz que eles começaram a cingir o navio. Você lembra dessa palavra? Antigamente a gente tinha uma calça, irmãos. Era uma calça para a semana inteira, para sair, para tudo. Era o tempo da pobreza. E quando a calça rasgava, você tinha que levar na costureira para ela cingir aquela calça. Você cingia a barra, de tanto que você usava ela rasgava. Hoje é o contrário, né? Hoje a calça rasgada é mais cara do que a calça normal. Outro dia, logo quando saiu a moda, eu falei, meu Deus, eu vou dar uma calça para esse irmão, porque a calça dele está toda rasgada. Mas é a moda, hoje é uma coisa normal. Cingir o barco, eles pegaram e começaram a amarrar o barco. Começaram a amarrar o barco com cordas, que era para o barco não se despedaçar. O barco estava começando a afundar. Eles perderam totalmente o controle do navio. A Bíblia diz que o barco começou a ir à toa. E à toa é sem direção. Vai para cá, vai para lá. Eles já tinham perdido, não tinha mais bússola, não tinha direção. Eu não sei como é que estão as coisas lá na sua casa. Se você perdeu o controle do seu casamento, se você perdeu o controle dos seus filhos, eu não sei se você perdeu o controle das suas finanças, eu não sei se você perdeu o controle emocional, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer, que o Senhor Jesus, Ele continua no comando de todas as coisas, Ele continua no controle de todas as coisas, e Ele nesta manhã vai nos orientar o que devemos fazer, o próximo passo que devemos tomar, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas, a sua vontade soberana é realizada sempre. Ela sempre é realizada. Eles estão aflitos e de repente, no versículo de número 20, a Bíblia está dizendo, e não aparecendo já havia muitos dias, nem sol, nem estrelas. Então eu não sei o que é dia, eu não sei o que é noite,
está tudo escuro aqui, está tudo sem saber, mas que horas são? O que está acontecendo? Não sabiam o que era sol nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não ter esperança é a pior coisa. A Bíblia diz em Jó 19:10, arrancou-me a minha esperança. Arrancou a esperança. Não tem esperança, acabou a esperança. Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração. Você está esperando, mas não vem. Eu vou casar, não vou casar, eu compro terreno, não compro, eu mudo daqui, não mudo, eu vou para o interior, fico em São Paulo, o que eu faço? E aí você vai perdendo a esperança, meu marido não vem para a igreja, meu filho não vem para a igreja, é problema de dependência química, é alcoolismo, e aí você ora, e não vem resposta, vai perdendo a esperança, vai enfraquecendo. Não desista de orar, não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor. Se ajoelhe, ore a Deus, porque uma hora Deus vai responder, Ele virá na sua direção, Ele vai te abraçar, e algo novo, maravilhoso, lindo, o Senhor fará. Um novo testemunho nascerá na sua boca, e a sua boca se encherá de riso, para a glória e louvor do seu nome. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu fui desenganado pelos médicos. Sofri 7 anos de osteomielite. Sabe o que é isso? É uma doença que apodrece os ossos. Sabe qual que era o meu apelido? Rufino. De tão magro que eu era. Eu era um esqueleto andando. E quando eu caí com 7 anos, me levaram em São José do Rio Preto, onde eu estava. E aí o médico disse, olha, o osso caiu, quebrou, mas o osso dele esfarelou como uma casca de ovo. Vocês sabem que você não lembra, se eu te perguntar o que você jantou na sexta ou na quinta-feira, você vai ficar pensando o que você jantou. Mas a gente não esquece das coisas da infância. É nítido, é limpo na mente. E aí o médico falou isso, fez a primeira cirurgia. Raspou o osso da canela, 30 pontos. Para enxertar no ombro esquerdo. Na segunda cirurgia, caí, quebrei o braço. Irmão, eu era pentecostal elevado a 3. Quebrei o braço, a primeira vez quebrei o braço, a segunda quebrei de novo. Aqui no Hospital São Paulo eu fui desenganado. O médico disse, olha, a doença voltou, alastrou no ombro, apodreceu, nós vamos ter que amputar o braço do menino. Eu já entendia, eu tinha lá meus 9 anos, eu entendia, saí chorando do médico, minha mãe preocupada. Sabe para onde que nós fomos? Para a casa de Deus. É na casa de Deus. É na casa de Deus. Nós não vamos desprezar o médico, a medicação, o tratamento, mas a glória é dele. É dele. Ele usa o recurso, ele usa o caminho, mas a glória é dele. Deus seria um péssimo sócio, porque ele não divide a sua glória. A glória sempre será dele. Tudo é para ele, por ele. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Fomos para a casa de Deus receber oração. Fui novamente para São José do Rio Preto. Segunda cirurgia. Raspa osso da outra canela. Enxerta no braço. Segunda cirurgia. Passa-se um tempo. A doença voltou novamente. Era a terceira cirurgia. Eu estava tirando agora do quadril. Raspa osso do quadril e enxerta no braço. Eu lembro quando eu saí da mesa de cirurgia, já indo para o quarto, inconsciente, e aí minha mãe chorou. Eu tinha tomado, naquele tempo era mercúrio, hoje é polvidine, naquele tempo era mercúrio. Do pescoço para baixo, aquele banho de mercúrio. Eu parecia o Chapolin Colorado, todo vermelho.
minha mãe chorou, eu fiquei de cadeira de roda, tive que aprender a andar, trocando os passos como uma criança. Mas sabe o que aconteceu? Eu não tenho platina, não tenho defeito, meus ossos foram curados, porque Jesus me curou para a glória do nome dEle. Louvado é o nome do Senhor. Fui curado. Na semana que eu operei, 60 crianças operaram de osteomielite. O médico me desenganou, mas Jesus não me desenganou, porque a sua vontade sempre será realizada. A vontade de Deus lá atrás, Deus já sabia que hoje, nesse dia, seria um testemunho. Você está com medo? Você está com medo do diagnóstico? Você está com medo do dia de amanhã? Você está com medo da velhice? Billy Graham diz que a velhice não é para os fracos, é para os fortes. Você está com medo do amanhã? Não tenha medo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele que tem a palavra final, e que você possa sair daqui nessa manhã dizendo: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para sempre. E aí, eles estão agora cingindo o barco. Aí Paulo olha naquele momento, um momento de desespero, porque fugiu toda a esperança. Eles não têm mais esperança. E de repente, naquele momento certo, primeiro, Paulo deu uma palavra, foi rejeitado. Fica quieto aí que você não entende nada. Aí eles estavam todos desanimados, esmorecidos. Sabe o que eles viam? Eles viam morte. Morte. Todo lugar que eles olhavam, eles estavam vendo a morte. Não sei se nós vamos morrer nas águas geladas, não sei se nós vamos morrer afogado, não sei se nós vamos morrer comido por peixes, nós só vemos morte. Todos, o centurião, o piloto, o mestre, os presos, Aristarco, Lucas, eles estavam desesperados. De repente, Paulo chega e diz: ei, escute, preste atenção, olhem aqui para mim. Porque nessa mesma noite, nessa mesma noite tem alguma coisa errada então no texto. 2 versículos atrás ele estava falando que nem sol, nem estrela se via. Ele não sabia. Como é que ele está dizendo nessa mesma noite? Não tem alguma contradição aqui? É porque quem tem o Espírito Santo recebe orientação. Quem tem o Espírito Santo sabe o que é dia e sabe o que é noite. Quem tem o Espírito Santo sabe qual é o próximo passo a dar na vida. Quem tem o Espírito Santo é guiado, é dirigido, é fortalecido. Quem tem o Espírito Santo, e se você não tem, peça para Ele nessa manhã: Senhor, direciona os meus passos, me orienta, Senhor, para que eu não venha errar, mas que eu venha te agradar e fazer a tua vontade. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Deus está aqui, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está transformando para o louvor do seu nome. Paulo diz: porque nessa mesma noite me apareceu o anjo do Senhor, de quem eu sou, de quem eu sirvo, de quem eu adoro. E ele me disse: Paulo, importas que seja apresentado a César. E eu te dei todos. Quantos eram com ele? 276 pessoas. Todos eu entreguei na tua mão. Não vai morrer ninguém, vai se perder o navio, mas todos estão na tua mão. Você não está seguindo aqui uma filosofia chinesa, alguma coisa assim que diz: pensa firme que vai dar certo. Eu tenho uma irmã lá no Paraná que ela tá nessa. Se concentra, respira. Respira, calma que vai dar certo. Essa dor na coluna vai sair. Filosofia. Você não está crendo numa filosofia, você crê numa palavra. Uma palavra que não
cai por terra. Uma palavra que você não pode dizer, isso falhou. Não, não falhou. A palavra é real. Essa palavra aqui, se for do homem, ela cai por terra. Mas a palavra de Deus, ela mantém. Ela entra no coração. Ela está procurando um coração que está dizendo, eu creio nessa palavra. Eu creio nisso. Eu creio no milagre. Eu creio na direção. E o Senhor está fazendo algo dentro da sua vida agora. Paulo, ele dá essa palavra, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, e a Bíblia diz em Provérbios 23, 18, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança, não será gorada, não será destruída, não será frustrada, não será mal sucedida, há um fim bom. Começou setembro, mais ou menos. Lá em casa eu pergunto para o meu menino, como é que foi na prova, filho? E ele faz assim. Mas não foi assim, filho? Pai, eu fui na prova, foi mais ou menos. Tem um fim bom para mim e para você. Estou falando do fim da vida, não. O fim do momento que você está vivendo aí, dessa história, desse problema, que você parece que não vê fim, o problema começou, e parece que não tem fim, vai ter fim. E há um fim bom para esse problema, há um fim bom, há uma solução. Sabe de onde que vem essa solução? É do céu. É do céu que vem essa solução. Mesmo que o advogado não queira, mesmo que o juiz não queira, mesmo que o policial não queira, mesmo que o teu vizinho não queira, mesmo que o teu patrão não queira, se é da vontade de Deus, vai se realizar e você será exaltado para a glória de Deus. Porque aí Paulo dá essa boa palavra e de repente, aí o que traz? Traz paz ao coração de todo mundo. Porque a Bíblia diz, o homem se alegra na resposta da sua boca. E quão boa é a palavra no tempo certo. Às vezes o assunto em casa está dando umas faíscas, tem que acalmar. Porque se você falar naquele momento que está saindo uma fumacinha da cabeça, o negócio pode piorar. Então tem que ficar com a boquinha fechada, que às vezes é um pouco difícil para alguém. Tem que ficar com a boquinha fechada, espera a faísca parar, espera a fumacinha sair, aí depois, amorosamente, o que foi, amor, que aconteceu? O que está acontecendo? A palavra, o conselho, no tempo certo, quão boa ela é. Deus está falando com a nossa vida nessa manhã. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Paulo traz essa palavra, de repente eles começam a ouvir que eles estão chegando perto de uma ilha, eles colocam o prumo, eles colocam o sonar, e parece que o barco está descendo, se despedaçando, mas o barco está descendo, peraí, parece que a gente vai dar em algum lugar, nós estamos escutando rochedos, alguma coisa, aí de repente, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz no versículo 30, que os soldados, olha só, os soldados pegaram os botes salva-vidas e começaram, perna para que te quero. Os soldados começaram a querer fugir do barco. Realmente, o barco vai se despedaçar, vamos para o bote salva-vida. Paulo olhou aquilo e falou assim, quem fugir, olhou para o centurião e falou, quem fugir do barco, não vai ter salvação. Era o bote salva-vida. Espera aí. O bote salva-vida é o nosso escape. É a nossa saída. É a nossa solução. Mas Paulo falou, quem sair do navio, espera aí, o barco está afundando. E o bote não. Se a gente está escutando, vamos entrar no bote e vamos nos salvar. Mas Paulo dá uma palavra. Não saia do barco. Permaneça na casa de Deus. Permaneça na presença do Senhor. Por que você está querendo deixar Jesus?
é porque tem erro no meio de pastores no mundo, escândalos, você tem que saber que quem morreu por você não foi pastor, quem morreu por você foi Jesus de Nazaré, foi Jesus que morreu na cruz. Você não tem que olhar para pastor, você não tem que olhar para escândalos, você não tem que perder tempo com besteira. Vá ler a Bíblia, vá se fortalecer na palavra. Quem morreu por mim, por você e pela humanidade foi Jesus de Nazaré. É para Ele que nós temos que olhar. Louvado é o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Eu não comecei a pregar ainda não. O irmão que olhar para o relógio, eu vou acrescentar 5 minutos na mensagem. 2 irmãos já olharam, são 10 minutos a mais. Muito obrigado. Paulo agora dá essa palavra. Quem fugir do barco vai morrer. Separados não, juntos, unidos. Isso quer dizer, não saia da presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. É importante a gente lembrar, a pessoa que você convive, na sua casa mesmo, na igreja, no trabalho, essa pessoa, ela te traz para perto de Jesus ou ela te afasta? A conversa dela é uma conversa que te orienta e te edifica, ou é algo que te distancia e esfria você? É importante você saber quem está com você, se ele está contribuindo ou se ele quer te afastar do reino de Deus. É uma palavra do Espírito Santo. Deus está nesta casa. Deus está falando com a sua igreja. Coma, se alimenta, seja fortalecido nessa manhã. Saia daqui dando glória a Deus. Chegue em casa dizendo: o Espírito Santo falou comigo nessa manhã. Não é o pastor Ricardo Braga, é Jesus que está falando com a sua igreja. Eu subi aqui, eu falei: Deus, usa minha boca, usa minha vida com todos que estão na tua casa, e que seja para o teu louvor e para a tua glória. Deus está curando nessa manhã. Deus está curando mentes, corações, alma. Deus está libertando nessa manhã do medo, do desânimo e te colocando na presença dele. Louvado é o nome do Senhor. Cortem as cordas. O centurião disse isso. Cortem as cordas. Espera aí, é outra coisa aqui, né? Vamos lá. Primeiro Paulo dá um conselho. Fica quieto aí que você é preso. Você não manda em nada aqui. Fica na tua aí, tá? Aí agora Paulo fala: olha, quem sair do barco vai morrer. Aí o centurião coloca Paulo como a voz suprema ali, como a autoridade máxima. Cortem as cordas do bote. Agora Paulo, ele está na posição que ele sempre esteve, no lugar que ele sempre deveria estar, no controle, porque ele é um servo digno de respeito na presença do Senhor. Cortem as cordas. Cortaram as cordas, os botes salva-vidas. E agora? E agora? O barco está se despedaçando, nós não sabemos onde é que nós estamos. Todos estavam desanimados. Espera aí, quantos dias que foram essa viagem? A Bíblia está falando. A Bíblia diz aqui, no versículo de número 33, capítulo 27, 33. A Bíblia diz que eram 14 dias. Já era o 14º dia que não se comia, não se bebia. O barco só para lá, o barco só para cá. Vai lá, para cá, vendo morte. Nós vamos morrer. E agora? Não, peraí. O que aconteceu? Peraí. Nós vamos morrer? Não. Cortaram os botes salva-vidas? Não. Existe uma palavra na boca do apóstolo Paulo, que ele disse naquela hora, que Deus entregou todos na mão dele e nós não vamos morrer. E aí eles ficavam esperando nessa palavra. De repente eles estavam desanimados de novo. É por isso que você tem que vir para a igreja. É por isso que você tem que cultuar. Quando você não cultua, você fica fraco. Quando você perde um culto, perde 2, perde 3, você vai ficando fraco. Mas quando você está na presença do Senhor, na comunhão do Senhor, você vai se fortalecendo. Eu lembro quando eu tinha meus 14 anos, e parece que eu nasci na rua, porque eu só jogava bola. E aí passavam os irmãos, falavam: você não vai para a igreja? E eu todo acanhado: eu vou tomar um banho, mas eu já vou já. Ia nada, ficava jogando bola. Aí de repente passava outro irmão, falei: meu Deus, eu tenho que trocar a rua que eu jogo bola, porque só passa irmão da igreja aqui. E aí outro irmão: você não vai para o culto hoje? E eu vou tomar um banho, eu já vou, e não ia.
E cada vez mais eu não era fortalecido. Mas o dia que eu coloquei o pé dentro da casa de Deus, e aí me firmei na presença do Senhor, nunca mais larguei a presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Não deixe de cultuar a Deus. Não deixe de oferecer um culto racional a Ele. Porque o Senhor manda força do céu. Manda direção do céu. Manda fortalecimento do céu para as nossas vidas. E aí Paulo, ele vai dar uma palavra para eles que eles estão desanimados. Com fome, com medo de morrer. E aí Paulo vai e diz assim. Paulo vai, versículo 34. Exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Irmão, até se eu tivesse naquele barco, meu cabelo não ia cair, porque é uma palavra de promessa, uma palavra que sustém. E aí Paulo chegou e ele deu graças. A pessoa não dá nem graça a Deus pelo alimento. Não dá, mesmo que seja um ovo, pode ser um ovinho, porque o ovo você compra hoje é um ovinho tão pequenininho, parece que é de codorna, né? Você tem que colocar 3 para dar 1. Mesmo que seja um ovo, dá glória a Deus, dá graças a Deus, dá graça a Deus pelo melhor que Deus tem colocado na sua mesa e não tem deixado faltar. Paulo levanta o pão, dá graças a Deus no meio da dificuldade e ele vai, come aí você, meu irmão, come você aí também, pega aqui, come aqui, está emburrado, não, come aqui para você. E foi, e todos foram fortalecidos pelo pão que Paulo deu. Nessa manhã você está sendo fortalecido pelo pão que Deus está mandando do céu para a sua vida. Abra a tua boca, glorifica, exalte o nome do Senhor para sempre. Eu falei lá na Central, Santo André, eu tenho um vizinho lá, que quando tem um time que está jogando, eu não conheço ele, mas quando dá aquele jogo, é um quarteirão e meio, mas eu escuto esse homem gritar quando o time dele joga. E é um tal de dizer, dá-lhe porco, dá-lhe porco, dá-lhe... Eu falei, meu Deus, eu não entendo que mistério suíno é esse. E aí ele grita e grita. A pessoa chega na igreja, não dá glória a Deus, nem que a vaca tussa. Irmão, glorifique o nome do Senhor. Exalte a Deus pela vida. Olha, se você estivesse na rua, a pessoa ia falar, esse daí não tomou o remédio, ele está meio devagar, está meio lento. Mas você está dentro da casa de Deus, aqui a gente tem liberdade, você pode levantar a mão e dizer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela vida, pela paz, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelas tuas promessas, pelo teu compromisso, pelo teu trabalho, por uma tão grande salvação. Oh, glória a Deus ao nome do Senhor. Paulo alimenta a todos. E de repente, eles começam a ver que o barco agora vai se despedaçar mesmo. E aí o que acontece? Vai se despedaçar? Vamos para o mar? Então, pela lei romana, se um preso fugisse, o soldado que estava tomando conta daquele preso, ele tinha que ser executado. Você não tomou conta do preso, você vai morrer no lugar dele. Então, para que isso não acontecesse, a Bíblia diz que, no versículo 42, que os soldados tiveram uma ideia para que matassem os presos. Quem era um dos presos? Paulo. Por causa de Paulo, por causa dos presos, quase que Paulo foi executado. Por causa de Paulo, a vida deles foi poupada. Você entende o que você faz no mundo? Você faz a diferença. Que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Crente tem que fazer a diferença no andar, no vestir, no falar. Você faz a diferença porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. É por isso que uma pessoa quando chega e olha para você e fala, você é crente? Você fala diferente, você é evangélico, você é gospel, você tem a palavra de Deus, porque Deus habita
dentro de nós. E a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa está com muita piada maliciosa, está com muito palavrão na boca, é porque o coração está meio sujo, precisa limpar. Mas se a sua boca está falando do amor de Deus, da glória de Deus, das bênçãos de Deus, Deus está dentro de você, porque a boca fala do que está cheio o coração. Glórias ao nome do Senhor. E os soldados tiveram a ideia: vamos matar os presos. Já tiraram as espadas, vamos matar. Na hora o centurião olhou assim e falou: a Bíblia diz que o centurião tirou o intento do coração dos soldados. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está falando aqui nessa manhã? Deus está dizendo que vai aparecer pessoas que vão ter uma ideia do capeta, do inferno, para atrapalhar a tua vida. Seja no teu trabalho, na vizinhança, seja aonde você estiver localizado, alguém vai se levantar com uma ideia do mal para atrapalhar o teu projeto. Mas não se preocupe com isso não, sabe por quê? Porque Deus está lançando uma palavra nessa manhã, que Ele já preparou alguém para te ajudar, Ele já preparou alguém para rebater isso. Não se preocupe, durma em paz, descanse. Sabe qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é só dizer: obrigado, Jesus, eu te louvo, Jesus, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O nosso papel é enaltecer o nome do Senhor. Vai aparecer gente para te atrapalhar, mas nenhuma ferramenta preparada pelo diabo prosperará na tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Vamos lá. E aí o centurião diz assim: olha, peguem coisas que flutuam. Está no texto, está no texto. Peguem coisas que flutuam. Na hora que eles tiraram a espada, vamos matar? Não. Peguem madeiras, tábuas, peguem coisas que flutuam. Lancem-se no mar. Lancem-se no mar. Agora tem um detalhe aqui, vamos lá. 276 pessoas. Eu sei que tem gente aqui que aprendeu a nadar na raça, lá na roça, na represa, no lago. Jogava na água e saía batendo que nem cachorrinho assim e aprendia a nadar. Teve outros que tiveram o privilégio de ir para a escola de natação, nadam muito bem. E tem aqueles que quando vão para a praia, eu sempre fui afoitinho. Meu pai falava: você é afoitinho, vem aqui que você é afoitinho. Mas o meu irmão, quando a onda vinha, ele corria. A água estava no pé e ele tinha medo. Você acha que no meio de 276 pessoas, todos sabiam nadar? Não, não sabiam nadar. Tinham medo. A água está gelada, vou morrer de frio? A água deve ter tubarão. Será que eu vou morrer comido pelos peixes? E aí eles estavam com medo? Não. Eles estavam lembrando que na boca do apóstolo Paulo, eles pegavam uma madeira e eles iam se lançar. Diz: não, o apóstolo Paulo disse que o Senhor apareceu para ele de noite e disse que nós estamos guardados porque o Senhor está nos guardando. E eles se lançavam no mar, e o outro se lançava, e o barco se despedaçando, e o outro pulando no mar, pula aqui, pula ali, todos. E aí eles foram chegando numa praia, numa ilha. E aí quando eles chegaram na ilha, qual era o nome dessa ilha? Ilha de Malta. Quando eles chegaram na ilha, Paulo começou a contar soldados, 80, e aí começou o centurião, Lucas, Aristarco, o 274, 275, 276. Ninguém morreu porque havia uma palavra de promessa. Se Deus prometeu na sua vida, descansa. Se Deus prometeu na sua vida, fique em paz, porque a sua vontade é soberana e ela será realizada. A vontade soberana de Deus será realizada. Ela não será frustrada, ela não será perdida, mas ela será executada para a glória do seu louvor. Existe uma promessa, e essa promessa não cai por terra. 276 pessoas, tá bom, estamos terminando. E aí de repente, o que aconteceu? Estava frio, chovia, frio. Paulo vai e começa a pegar os gravetos. Não era nem para ele fazer isso, porque ele estava dando exemplo. Isso era coisa para os soldados, que eram mais fortes, malhados, fazer. E Paulo vai, pega um gravetinho aqui,
Paulo vai, pega mais um ali. Para 276 pessoas tinha que ser uma fogueira grande, né? Fogueira santa de Israel, bem grandona, né? E aí ele vai fazendo a fogueira. De repente, quando ele pega um gravetinho aqui, pá, vem uma víbora. Tá, grudou na mão dele a víbora. Na hora, os maltenses, os bárbaros não era aquele que tinha uma clava de Mike Thor, aquele chapeuzão assim com os chifres, não. Eram nativos, pessoas humildes. Na hora que Paulo está com a víbora grudada aqui assim, ó, eles falavam, esse homem é um assassino. Ele não morreu no mar, vai morrer aqui na praia. A justiça não o deixa escapar. Justiça não é a nossa justiça. Justiça era uma deidade, uma divindade. A justiça não deixa escapar. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Julgamento precipitado. Eu e você já fizemos julgamento precipitado. Não conhece a pessoa e julga pela aparência. Teve um irmão uma vez que falou assim, olha, toma cuidado com aquele irmão. Aquele irmão é metido, aquele irmão é orgulhoso, aquele irmão só dá ele se acha o tal. Quando o irmão foi chegando perto de mim, quase que eu fiz o sinal da cruz. Fiquei assustado. Depois eu fui conhecer o irmão. O irmão era trabalhador, bom pai, dizimista, honesto, homem de oração. Quem não prestava era o outro que veio falar dele. E aí nós fazemos um julgamento precipitado, porque talvez não gostamos do jeito que prega, do jeito que anda, a postura, acha que é meio orgulhoso, nervoso. Mas Deus não está olhando para o lado de fora, Ele está olhando para o lado de dentro. Deus está olhando para o coração. Deus está olhando para aquilo que Ele quer, o coração. E aí eles fizeram aquele julgamento precipitado. Paulo só fez assim, ó, jogou a víbora no fogo e aí queimou. Queimou lá e de repente eles ficaram, vai morrer, agora vai morrer. Só esperar que vai morrer. Irmão, vocês sabem que uma jararaca, o veneno de uma jararaca, ela dá hemorragia, começa a sangrar pelos olhos. E a urutu cruzeiro? O urutu cruzeiro é pior, meu pai falava disso. Uma urutu que ela tem uma cruz na testa. O veneno paralisa, hemorragia. A pessoa trava na hora, já fica cega. Tem uma que eles falam que é a mamba. É uma, não sei se é da Austrália, me fugiu agora. É uma super venenosa. Vamos colocar que o veneno dessas três, picou Paulo. Injetou em Paulo. Aí eles estão lá assim, ó, vai morrer. Coitado. Os soldados, Lucas, ali eles falam, vai morrer, coitado, vai morrer. Trabalhou tanto, não vai nem chegar em Roma, vai morrer aqui. E aí os maltenses começaram a contar. 1, 2, 3, 4, 396, 397, 899, 900. Esse homem é um Deus, ele não morre. Eles não sabiam que Paulo já tinha o antídoto. Paulo já tinha o anti-inflamatório. O diabo, ele vem e lança a seta maligna. A seta, ela não pode te atingir. Os dardos inflamados do diabo, ele não pode nos atingir. Ele tem que passar por nós. Mas se ele nos atinge, ele nos abate. Mas Paulo tinha o anti-inflamatório, ele tinha o antídoto. Jesus de Nazaré, o encontro que ele teve em Damasco, na estrada de Damasco. Você tem esse antídoto, você tem essa proteção, você tem esse remédio, você tem Jesus de Nazaré. E o mal não pode te tocar, diz a Bíblia, porque você é filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Tá, ele não morreu. Para concluir, Públio, que era um governador, o pai dele, a Bíblia diz que ele estava com febre e disenteria, tá? Disenteria. Disenteria é pior que diarreia, tá? A disenteria, ela vem com muco e sangue nas fezes. Esse homem estava com febre, dá calafrios, isso sobe até uma fermentação, estoura feridas na boca. O homem estava com febre e disenteria. Não parava nada no intestino, o homem estava fraco. E aí Paulo foi lá orar pelo pai de Públio. Eu não acredito que naquele tempo tinha Floratil, Florastor, Enterogermina, Fitalomicina, Pedialite, Hidralite, Gatorade. Eu não acredito que naquele tempo tinha maisena com limão,
Mas naquele tempo tinha o apóstolo Paulo. Não era nem o Paulinho, nem o Paulão, nem o Pauleca. Era o apóstolo Paulo. Paulo vai e coloca a mão na cabeça do pai de Públio. Ele ora, a febre vai embora. O intestino é normalizado. Aquele homem se coloca em pé e ele é curado instantaneamente para o louvor da glória de Deus. Foi curado. Paulo orou não só pelo pai de Públio, ele orou por toda aquela ilha. Sabe quanto tempo eles ficaram naquela ilha? Sabe quanto tempo? Eles ficaram 3 dias? Não, 3 meses. Eles ficaram 90 dias. Paulo evangelizou e falou do nome de Jesus para toda aquela comunidade. Paulo saiu de Cesareia, passou por contratempos, ele passa agora em Malta, fala do nome de Jesus, e agora ele está indo para Roma para ser decapitado, tudo por amor ao Evangelho. Teve os percalços, teve tempestade, teve tribulação, mas o Senhor está conduzindo ele em todos os caminhos. Eu não sei o que você está passando, está querendo desanimar, está dizendo, não dá mais certo, não dá mais jeito, eu vim hoje, mas eu não vou voltar, mas agora o Senhor está mandando e falando com você, há um fim bom para você, há solução para o teu problema, porque o Senhor está conduzindo você em cada etapa da vida, e você vai chegar em nome de Jesus. Sobe aqui o louvor, vamos cantar, vamos cantar. O hino, ele disse, na tempestade eu vou cantar. Paulo passou pela tempestade. Paulo, ele falou da palavra de Deus. Concluindo, eu fui pregar a palavra de Deus um dia em uma igreja. Não sou pregador. E quando eu cheguei na porta da igreja, sabe o que aconteceu? 2 ladrões me pegaram. Os irmãos que ficam lá na porta, na recepção, eles viram, mas não puderam fazer nada. E aí eu falei para o ladrão, eu sou pregador, eu vim trazer a palavra. Ele falou, não, entra aí que você vai dar uma volta com a gente. E me colocaram no banco de trás e os 2 no banco da frente. E aí começou aquela tortura. Na época, eles chegaram e disseram, me dá o cartão de crédito. Eu falei, eu não tenho cartão de crédito. Estava ruim, né, irmãos? Não tenho cartão de crédito. Me dá o celular. Eu não tenho celular. Você está mentindo. Sabe o que eu falei para o ladrão? Eu não estou mentindo, eu sou um servo de Deus. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Foi isso que eu falei para o ladrão. Eu não estou mentindo para você, não. Me dá o dinheiro. Eu estava com dinheiro no bolso, trabalho no comércio. Aí dei o dinheiro que estava nos bolsos para ele. Não dei o dinheiro que estava na meia, dei o que estava no bolso. Porque eu sou crente, não sou bobo não, irmãos. E aí começou aquela tortura, e eles não sabiam nem dirigir. Passamos na Vila Ema, quase que uma lotação nos pegou. Eu falei, misericórdia. Daí ele falou, esse carro tem seguro? Eu falei, o carro tem seguro. Você quer que a gente some com o carro para você? Eu falei, não. Aí eu estou concordando com o ladrão, que você fizer sua consciência. Aí eles me deixaram num lugar, e aí eu falei para o ladrão, agora eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Olha que ladrão bonzinho, ele me deu o dinheiro da condução. O dinheiro era meu, eu dei para ele, agora ele estava dando dinheiro para mim voltar para casa. E aí eu peguei o dinheiro, aí quando você sai do carro, você sai desnorteado, branco. Aí dá aquela tremedeira, e aí eu fui andando. Irmão, sabe onde que eu fui sair? Na igreja que eu ia pregar. Irmão, não há dinheiro que pague isso. Eu cheguei na igreja, vi uma igreja de joelhos, orando por um irmão que eles não sabiam aonde estava. E quando eu cheguei ali, foi a resposta de Deus para aquela igreja. Eu subi no púlpito e preguei a palavra. Não preguei com tristeza, preguei com alegria. Porque eles levaram um bem material, eles não levaram a minha alegria. A alegria tem um nome, a nossa alegria é Jesus de Nazaré. É Jesus que nos dá alegria. Preguei a palavra de Deus. Fui para casa, um irmão me levou. Cheguei em casa, contei para minha esposa, para minha irmã. Nós oramos. Não tinha feito ocorrência ainda não. Jantei primeiro, porque eu sei que esse negócio de delegacia demora. Então é melhor eu ir com a barriguinha cheia do que com a barriguinha vazia.
E aí, quando eu estou saindo de casa, tocou o telefone. Casa do seu Ricardo Faria Braga. Eu falei, aqui mesmo. O seu carro foi roubado assim, assim, assim. Eu falei, foi. O seu carro está aqui no Rio das Pedras. Ele está travado com a chave lá dentro. Tem 2 policiais fazendo escolta. Vem buscar o seu carro. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Eles levaram meus documentos. No outro dia eu fui trabalhar, tocou o telefone lá onde eu trabalho. É aí que trabalha o senhor Ricardo Faria Braga. Falei, aqui mesmo. O senhor perdeu uma carteira assim, assim? Era uma irmã de uma igreja. Fui lá e glorificamos o nome do Senhor. E o Senhor me devolveu tudo o que o inimigo tinha levado. A Bíblia diz aqui, termino com isso. A Bíblia diz no capítulo 28, versículo 10. A Bíblia diz que proveram todas as coisas para o apóstolo Paulo. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Os planos do Senhor não serão frustrados, porque o Senhor, a sua vontade sempre será realizada. Se você quer uma oração e acredita nisso, vem aqui que eu quero orar por você. Saia do seu lugar e vem aqui, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Não tenha medo, venha receber uma oração, venha receber o mover de Deus dentro de você, porque o Senhor está falando. Na tempestade eu vou cantar. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Não desanime. Não perca a fé. Não vá pela cabeça dos outros. Vá pela direção do Espírito Santo. O Senhor tem uma nova história para escrever para cada um de vocês. Deus tem uma nova história, um novo momento. E se você não teve coragem de chegar até aqui, o Senhor vai te visitar aí onde você está. Porque o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Nessa caminhada, na tempestade, na luta, no veneno da cobra, na ideia maligna dos soldados, Deus deu vitória ao apóstolo Paulo. E Ele vai fazer isso com todos nós nessa manhã. O Senhor agora, Ele te capacita, Ele te orienta, Ele te dá uma nova direção. Vai recebendo esta palavra no teu coração. Vai recebendo esta palavra no teu coração. Deus agora te orienta. Deus agora te direciona. Deus agora te fortalece. Porque a vontade soberana de Deus permanece e ela será realizada. Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por esses que estão aqui na tua presença, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Louvado, engrandecido, exaltado é o teu santo nome. Ó Deus, realiza a tua obra para a tua glória. Nós não merecemos, somos pecadores, mas em ti está o perdão, em ti está a glória, em ti está a vida, em ti está a vitória. Pai, derrama agora do teu poder, derrama da tua glória agora, Senhor, e faz algo novo, algo maravilhoso, algo divino para o teu louvor. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
terminarmos, vai ter mais um louvor ainda. Você pode cumprimentar uma ou duas pessoas. Vai sair uma palavra profética da sua boca. Você vai dizer para ela: você vai chegar em nome de Jesus. Você vai chegar em nome de Jesus. Você vai chegar em nome de Jesus. Porque não é o diabo que está no controle, é Deus que está no controle de todas as coisas. A vontade soberana de Deus será realizada na minha e na tua vida. Glória a Deus.